Que bom. Aí é o princípio. Acho que o princípio da organização ela tem que começar dentro de você. Não adianta você pegar um monte de vídeo, um monte de dica e falar assim, a partir de hoje eu vou ser uma organizada. Desmonta o armário, compra produtos organizadores. A maioria das pessoas tem um grande mito que para se tornar organizado basta comprar produtos organizadores. Mas eu Hum, sempre foco que a organização ela tem que começar dentro de você. Quando você organiza a sua mente, os seus projetos, isso fica bem claro, então fica muito mais fácil você levar essa organização para o seu ambiente, seja qual for ele. No caso hoje, vamos falar aí de uma dieta. Então você está uhum, focado em ter uma dieta, em ter mais saúde. Então essa transformação dentro da mente, eu preciso fazer isso, então vai ajudar você a ter força para começar a uhum. organizar. E a organização, ela não é de um dia só. Ela tem que virar Uhum. rotina. Ela tem que passar pelo Criar um hábito, processo né, Rose? de Tem que criar o hábito. exatamente. Exatamente. E não é de um dia para o outro, porque você viveu com aquela cozinha, com aquela geladeira durante anos daquela maneira. Então não é de um dia para o outro que você vai transformar tudo isso do jeito que você quer. Então é Uhum. um processo e a gente precisa respeitar o nosso processo. Acho que essa é a primeira dica que eu tenho para dar hoje. Hoje eu não consegui fazer, eu organizei hoje, amanhã eu já fiz tudo diferente. Se perdoe e insista até Uhum. que isso se transforme num hábito. Então, Uhum. quando se transforma num hábito, aí sim você vai conseguir manter aquilo o resto da vida. Então, Eu falo essa bastante isso seria a para primeira elas. coisa. Porque para a gente criar um hábito, a gente precisa de pelo menos 21 dias, né? E aí a gente precisa ver qual que é a nossa deixa, né? Por exemplo, uma deixa que eu falei aqui é achar que a gente não tem tempo, né? Mas por que Exatamente. não a gente criar, trocar essa deixa de falta de tempo por colocar um tempo na nossa agenda disponível, por exemplo. Eu já sei que sábado eu vou organizar alguma coisa, sábado que vem. Você Eu tem já que ter, vou ver você tem que ter um a agenda. objetivo, né? Tem Sim, um além da ação, tem que ter o objetivo por trás disso. Quando você tem isso. aquele objetivo, você vai suportar as dificuldades, desafios, porque vai ser difícil. Às vezes a família não acompanha esse processo. E quando eu falo de organização de cozinha, ela é muito mais delicada do que organizar o resto da casa. Porque a Uhum. organização de cozinha, ela não envolve só você. Você tomou a decisão, só que você precisa passar essa decisão para o resto da família. Você Certo. precisa respeitar também se elas não quiserem fazer parte desse processo. E ir Uhum. aos poucos, Porque mexendo só cozinha é naquilo que é compartilhar, seu. né? É Exatamente. por isso. Então você Porque é só o precisa. guarda-roupa ali, você pode fazer do É jeito que seu. você quiser, é seu. Agora a cozinha você compartilha com a família toda. Sim, às Aqui em casa vezes é eu você e meu marido, decide. então, né, do jeito que eu deixo, ele deixa, ele nem fala nada. Ele só falou, abriu a geladeira e falou, nossa, que geladeira organizada. Amor, amor. Sim, isso traz mais facilidades, né? A, Isso. seg a segunda dica para você começar a organizar seria criar listas. Você tem que ter uma lista de compra. Você tem que ter, saber a quantidade de coisas que você gasta durante o mês, seja se você faz compra mensal ou se você prefere fazer quinzenal. Então, você precisa estar ciente do que você realmente gasta. E Uhum. quando for ao mercado, comprar exatamente aquilo que você determinou que é comprar, a lista. Exatamente, né? Porque um Aí ponto você importante evita do os supermercado desperdícios. é não ir com fome. Exato. Você não pode ir com fome no supermercado. Você tem que ir Eu como satisfeita. antes. É. E quando você for, você já ir com a lista pronta. Porque aí você sabe exatamente o que você tem que comprar, né? E você acaba Exato. não comprando a mais e aí tendo aquele custo a mais que depois vai estragar na sua geladeira também. Porque não vai Vai dar vencer. pra comer. Vai vencer, vai estragar. Eu falei aqui com uma paciente que antes estragava muitas. Compra até coisa que já tem, né? Não entendi. Às vezes, quando você, principalmente, né, quando você não tem o costume de fazer essa lista, Uhum. de anotar o que realmente você precisa, às vezes você acaba comprando algo que já tem
Uhum. desnecessariamente, e o que você foi comprar não lembra nem traz. Isso. E aí você vai fazer alguma receita que tá lá no seu planejamento, né? Ou Aí não você tem acaba, planejamento. Cadê o ingrediente? Não comprou? sim, não comprou. Então vou comprar o que está sobrando, né? E às vezes não era aquilo que você deveria comer naquele dia. Com certeza. Principalmente quem está fazendo uma reeducação alimentar. Aqui em casa teve um período que a minha filha teve um problema sério, que ela ficou obesa. E eu passei ela na nutricionista e criança não pode fazer coisa muito exagerada, não pode tomar medicação. Então tudo Uhum. foi à base da dieta. Então eu tive que mudar completamente tudo que ela comia. Certo. Foi complicado. Teve que ter ali uma disciplina ao ir ao mercado. Eu Exatamente. precisei, foi muito difícil para mim porque eram coisas que eu não tinha costume de comer. Eu tive que aprender a fazer. Então Uhum. teve que fazer uma programação, né? Se não houver Trouxe com ela, programação, né? Porque quem cozinha é você. sim, entrei e foi bom. E hoje a gente mantém os mesmos hábitos. Claro que às vezes dá uma extrapolada, Uhum. faz uma refeição diferente, come umas besteiras porque vai assistir um filme, um momento familiar, mas a gente tem uma regra. Se não tem salada faz falta, se não tem legumes faz falta, o seu Uhum. corpo pede, porque se É, transformou em hábito. É algo que você introduziu e agora o exatamente. seu corpo pede. É igual Você fazer exercício. fica mais sem, né? Se fica, você se Sim, sente estranha. Ou quando come algo exageradamente, não cai bem mais, não cai bem. né? É igual a pizza, você comia 4 pedaços, você passa a comer 2, depois você começa a comer um, Um e porque um o é o seu corpo suficiente. já. Exato. E um é o E na suficiente. organização a mesma coisa. Você tem que se dar esse tempo, né? Você absorve a informação, você sabe que Uhum. aquilo vai te trazer resultados e vai te trazer qualidade de vida. Então você começa a praticar e aos poucos. Não precisa necessariamente desmontar a cozinha inteira. Sim. Você pode começar de uma gaveta, você pode começar da despensa, que eu acho que é a parte principal dentro do seu armário. E também uma das coisas que eu sempre vejo, assim, quando eu estou fazendo a organização, é excesso na cozinha. Excesso de utensílios, excesso de eletrodoméstico e tudo ali no mesmo local do dia a dia. Então, se você coloca Hum. coisas que você não usa no local do dia a dia, isso te atrapalha na hora de fazer a comida, te atrapalha na hora de preparar uma receita. Você fica com dificuldade de encontrar o que você quer e isso ajuda a procrastinar. Aí você acaba decidindo por comer o que está mais fácil, decidindo É. em pegar aquilo que está mais acessível. Então, Uhum. essa é uma das partes importantes Aproveitando que você também. está falando de pegar o que está mais fácil, o que está mais acessível, no planejamento eu até falo para as pacientes deixarem algumas preparações prontas para a semana. Então, por Sim, exemplo, eu tinha uma sopinha já pronta, eu tinha uma proteína, que era só fazer os legumes na hora e colocar dentro dessa carne de panela, né? E eu deixo algumas coisas ali no jeito pronto para a semana. Por quê? Com essa maratona de lives, enfim, com todo o trabalho, com curso e tudo que você faz no dia a dia, às vezes tem crianças e tudo mais, né? Sei que as mães estão aí ajudando as crianças com a sofrendo. escola. Então, Devem estar sofrendo. tem Eu alguém, fico feliz que a minha tem 15. tem 15. Então tá bom. E aí o Agradeço. que é importante? Deixar algumas preparações prontas. E se você não tem tempo de fazer, você pode deixar algumas marmitinhas para você minimizar o risco de comer algo que está fácil. Que normalmente as Exato. pessoas comem pão com frios, esse tipo de coisa à noite, e acaba trocando o jantar por lanchinhos. E aí que começa a engordar, né? E aí depois vem um docinho para complementar e assim vai. É 1 quilo, mais outro. É, e os anos vão passando. Então, essa é uma dica muito Sim, importante também. o planejamento. E depois que você, em relação ainda à dispensa, o que eu sempre aconselho, que É. você deixe acessível as coisas que você usa mais. E eu gosto também de criar casinhas dentro da despensa. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem restrição alimentar, que
está fazendo uma dieta, você cria um canto para as coisas dela. Sabe, separa, deixa mais Ah, sim. acessível. E Não aí só deixe ela vai ter misturado. acesso lá, né? É, mais ou menos assim, você cria uma cestinha e coloca todos os produtos que a partir daquele momento ela vai introduzir na dieta dela. Então não vai Uhum. estar misturado. Então ela vai conseguir pegar mais rápido. Então não vai precisar ficar procurando. Às vezes até mesmo evita as tentações, porque não é todo mundo que talvez entrou na dieta. Não é Isso. todo mundo que decidiu mudar essa rotina. Então, tem esse também, Uhum. esse porém. Porque a cozinha é um ambiente compartilhado e não é porque a gente está em mudança que a gente vai exigir que o nosso familiar também esteja. Então, a gente precisa respeitar o espaço. Então, uma das formas de eu respeitar o espaço da pessoa, do meu familiar, é criar esse cantinho, uns cestinhos para colocar as minhas coisas e separar do restante da família. E também para facilitar na hora de você criar a sua lista de mercado, dentro da despensa, seja um ambiente, seja dentro do armário, você crie categorias, porque aí facilita você fazer a lista do que realmente está faltando. Exemplo, Uhum. coisas de fazer macarronada, deixa todos os ingredientes próximos, sabe? Cria uma família. O que usa junto, fica junto. Cria uma área para armazenar sua coisas de café da manhã. Cria uma área só para colocar sucos e assim sucessivamente. Então você vai criando várias categorias e isso facilita a visualização. E quando eu visualizo rápido, eu consigo fazer uma lista rápida, então eu não fico procrastinando, não fico com preguiça de fazer a lista. Às vezes está tudo tão misturado que eu falo, ai, eu vou lá, eu vou, que der na telha, o que eu lembrar eu compro. Então aí que mora o X da questão. Eu tenho que Uhum. criar dentro da minha despensa categorias, famílias, uma forma de facilitar a hora que eu for fazer a minha lista. Então, uma coisa vai ligando à outra, entende? Entendo, entendo. E eu separei assim, ó, coloquei os carboidratos. Então, coloquei arroz, macarrão, farinhas, tudo isso e isso. Aí em cima eu coloquei café, café, chá, achocolatado, nananana, Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Ai, que A bom. gente vai adaptando a rotina. Isso vai facilitando em todos os aspectos. Uhum, Agilidade na hora de fazer a lista de compra, agilidade na hora de fazer a limpeza do ambiente, agilidade na hora de cozinhar e uhum. agilidade para quem está aí fazendo uma restrição, tem restrição alimentar ou tem algum problema de saúde, come uma comida diferente. É Se está exatamente esse misturado, ponto que eu queria chegar. Então, a gente, deixando as coisas organizadas, a gente otimiza o nosso tempo, né? E não é o exatamente. contrário, Então, o a que falta de parece tempo para organizar. Então, a exatamente é organização importante. demora um pouquinho? Demora, sabe? Às Uhum. vezes vai levar um dia, dependendo da sua disposição, pode levar uma semana. Sim, Mas depois que você faz, aquilo não precisa ser refeito. Você vai fazendo aquela manutenção e também se policiando. Como você está criando um novo hábito, então você vai ter que introduzir aquilo na tua vida a partir daquele momento. Então, quando você menos perceber, as coisas começam a funcionar, a andar naturalmente. Então, o único sacrifício é só esses primeiros, o momento de organizar e o momento de uhum. lidar com essa nova situação. Né? Como você diz, 21 dias, eu falo 30 dias. 30 dias. Só para a gente confirmar os próximos dias. 30 dias para ter certeza que virou hábito. E na questão da geladeira, tem uma forma correta de colocar os alimentos, né? Sim, sim. Até anotei aqui para mim não esquecer. A Tá. gente deve analisar a estrutura da nossa geladeira. Que Uhum. tipo de geladeira é a minha? Porque tem aquelas que são reversas, né? Que o freezer fica embaixo, então tem que analisar aonde tem a distribuição da temperatura. E Uhum. cada alimento dentro da geladeira, ela depende de uma certa resfriação. Uns produtos vão precisar mais e outros produtos vão precisar menos. Então, eu devo colocar de acordo com a refrigeração dentro das prateleiras. E Certo. antes de falar o que vem em cada prateleira, uma forma mais eficaz de organizar a geladeira é seguir a mesma ordem que a gente organiza a despensa. Eu diria que a geladeira é uma despensa pequena.
né? Tá. A diferença é que os produtos são consumidos mais rápido que o que está lá na despensa. Então, crie famílias dentro da geladeira também. Então, isso facilita. Cria um cantinho do café, a prateleira só de comida, coloque identificação se você está fazendo dieta, coloque lá o seu nome. Se você vai fazer várias marmitinhas, coloque A etiqueta, que tem né? dentro, a Que tem etiqueta, identifica. dentro, pra gente saber exatamente Coloque o o que que tem é. dentro, exatamente. Vai que E data de você, validade é importante. data de validade, Por exemplo, você abriu o leite vence após 2 ou 3 dias aberto. Então, não é aquela data de validade que está em cima, que vem da indústria é quando ele está. dar após o consumo, É, abertura, né? umas letrinhas embaixo que está escrito após aberto consumir de 2 a 3 dias. Então, é essa data Exatamente. de validade que a gente tem que utilizar. Sim. Então, a organização das prateleiras, a gente deve seguir a primeira prateleira começando da parte menos fria da geladeira, vamos dizer assim, né? Uhum. A parte mais fria, que ela fica próxima do refrigerador, dependendo do tipo, tá? Do tipo de geladeira. Exatamente, porque cada geladeira Tem tem, Burst e a primeira é a mais gelada. sim, vamos dizer, a prateleira mais gelada. Então, o que Tá. eu coloco nela? Eu vou colocar frios, coisas referentes, derivadas de leite, eu vou colocar suco. E quando eu falo suco bem gelado, eu também devo, ao organizar, eu devo pensar em todas as pessoas da casa. Então, como que eu organizo em relação água e suco? Referente a cada gosto da família. Tem um que gosta de mais gelado, tem um que gosta de mais ou menos. Então, como que eu faço? Na parte mais gelada, eu sempre deixo a opção de suco e água, para quem gosta de mais gelado. E também vou colocar uma reserva na porta, que vai ficar É, menos gelado. a Então, minha fica assim você forte. Meu pai agrada. põe todas as bebidas na primeira. Ele descobriu Sim, isso quando a gente casou. A prateleira mais gelada, então as bebidas dele. Então eu coloco a água ali do lado na porta. E garrafa sim, de vidro, porque garrafa de plástico, gente, solta substância, biofenol, biosfenol. Então a gente sim, tem que deixar na garrafa de vidro. Isso é muito importante. sim, sim. E se for de plástico, tem que ver se tem aquele símbolo, né? Tem o símbolo que Isso. Tem um eu não sei símbolo se é também. 5, é 4 ou 5, já não solta. Então a gente tem que analisar isso também, Tá. tá? Então na primeira prateleira mais fria, a gente deve deixar os frios, aquelas coisas que precisam de uma temperatura mais alta, derivados de leite, suco e água. Na Uhum. segunda prateleira, o que que a gente vai armazenar ali? As comidas, tá? E quando eu armazeno as comidas, eu devo verificar o tamanho do pote. Se eu coloco os potes maiores na frente, perto da porta, eu Sim. acabo não vendo o que está atrás, né? E acabo não usando e até mesmo esquecendo do que eu fiz. Então, dentro da geladeira também tem que ter essa organização em questão da visualização. Eu preciso visualizar tudo. A organização, a regra geral da organização é que eu visualize tudo para que eu use tudo. Então, como que a gente faz isso? Os maiores atrás e os menores na frente. Então, segundo a prateleira ali, a gente vai colocar comida, leite, iogurte, ovos. Existe aí uma briga muito grande em questão dos ovos. Tem gente que não põe em geladeira. Eu conheço pessoas que não usa colocar, deixa fora da refrigeração. Tem Uhum. pessoas que já têm medo de deixar fora e põe na geladeira, deixa na porta. Uns dizem que tem que ficar mais gelado, outros não. Então aí vai da crença da pessoa também. Mas o Sim. ideal é que ela fique no meio termo, nem tão gelado e nem tão não menos gelado, fica naquele meia temperatura, né? Já na quarta prateleira a gente pode guardar, coloquei aqui, a gente pode colocar temperos, a gente pode colocar margarina, a gente pode colocar Falando, algumas frutas. falando dos temperos, estão perguntando aqui se cebola e alho não precisa deixar na geladeira. Não precisa, não estraga. Uhum. Eu sempre gosto de falar dessa parte de legumes, sempre me questionam o seguinte: deixo no saquinho, deixo fora do saquinho.
que eu faço? Sempre a gente deve analisar a rotina da pessoa, né? Vamos dizer que é uma pessoa que consome muito legumes, come muito. Uhum. Se eu não tenho, por exemplo, a questão da cebola e do alho, se eu não tenho espaço na minha cozinha, uma cozinha pequena, então eu vou usar a geladeira para guardar junto com os legumes, né? Certo. Separadinho ali. Mas se eu tenho uma cozinha que tem estrutura, tem um local para me colocar, tudo bem ficar fora da geladeira que não estraga. Até mesmo o gengibre, né? Não estraga se É. ficar fora da geladeira. Você pode deixar fora. Agora, os legumes, em questão dos legumes. Na hora de fazer a organização na geladeira, eu analiso a rotina da minha casa. Vamos dizer que eu compro bastante legumes, encho a geladeira. Porém, não faço, né? Uhum. Eles ficam lá um bom tempo na geladeira. Dá preguiça. Eu quero comer legumes, mas acabo não fazendo. Então, eles devem ficar fechados, devem ficar em saquinhos ou em potinhos organizadores fechados, para que eles tenham uma vida mais longa dentro da geladeira. Tem aqueles saquinhos de zíper que você pode colocar. Tem Uhum. pessoas que usam o próprio saquinho que vem do mercado, mas desde que não esteja com nó, né, para facilitar a retirada do legumes. Tem aquele Tem os saco de potinhos, bolo, né? sim, também. Uhum. Eu posso também organizar com potes de sorvetes, que às vezes fica cheio, né, dentro da nossa despensa. Eu fiz Dá isso, para colocar. É super ficou legal. funcional, né? Fica legal, economiza, né? É legal Uhum. você organizar a sua casa com o que você tem, usar a criatividade. Certo. E a gente tem muita coisa que às vezes vai pro lixo que dá para virar um produto organizador. Então, voltando nos legumes. Se eu como legumes todos os dias, então eu vou com mais frequência ao mercado, com mais frequência à feira, então eu não tenho necessidade de deixar eles fechados. Eles podem sim ficar abertos, porque no gavetão, onde a gente deve reservar ele, eles não murcham, não tem a temperatura tão alta, né? Não é tão Certo. frio. Uhum. Então eu já posso deixar exposto, porque isso vai facilitar o meu dia a dia na hora de eu fazer a minha refeição, na hora de eu criar as receitas. Então, a maneira de organizar, ela tem que estar muito ligada à minha rotina. Eu não posso também ver uma dica na internet super elaborada de organização se Hum. aquilo não se adapta comigo. É. Então, existem inúmeras ideias, inúmeras dicas, mas eu tenho que fazer algo que seja funcional. Porque a organização, a ideia aqui não é que fique bonito, né? Não é estético, não é Uhum. para ficar com cara de capa de revista. Uhum. A ideia é que aquela organização traga praticidade para a minha vida. Quando eu for fazer a minha comida, para mim seguir a dieta que eu me propus a fazer, aquela organização, ela venha facilitar isso, venha me trazer praticidade, agilidade e prazer, porque quando você consegue ver tudo, dá prazer, Uhum. né? Tudo É. aquele monte de legumes coloridos ali, dá prazer, você quer Nossa, cozinhar. fiquei muito Agora, feliz depois que eu arrumei o gavetão, com os legumes certinhos, assim, dentro dos potinhos. sim. Foi E incrível. na quarta prateleira, a gente pulou aqui a quarta prateleira, a gente Hum. coloca as frutas. E as frutas, elas seguem a mesma ordem dos legumes. Eu Hum. analiso a rotina, né? E É. tem fruta que não precisa ir na geladeira. Ela pode ficar na fruteira, ela pode ficar fora. Então você pode liberar espaço na geladeira para guardar ali o que realmente precisa de refrigeração. Verdade. E não é bacana comprar uma quantidade grande, né? Porque a gente não sabe qual foi a forma que foi amadurecida, não sabemos Uhum. os produtos que foram usados, que nem eu até Sim. falo pro meu marido. Você compra aquele alface lindo, maravilhoso, no outro dia ele tá horrível, né? Não sei o que que eles fazem, que quando chega em casa fica feio. Verdade. E uma dica que eu gosto de passar também é o seguinte: a gente deixar na frente o que sai mais rápido. Então, por exemplo, verduras, o alface, a Exatamente. rúcula, tudo mais, deixa em cima para você utilizar na primeira semana e aí na segunda semana você utiliza, por exemplo, o repolho, que dura mais tempo Aham, para sim, estragar, né? E o que que eu faço? exatamente.
tem algumas frutas que eu consumo e meu marido não consome, por exemplo, abacate e mamão. Só eu consumo. Então, para comer um por semana, eu acabo pegando, por exemplo, um maduro e um verde. Como eu tô fazendo a compra a cada 15 dias, era semanal. Agora eu mudei para 15 dias pra gente não ficar saindo muito, não ter muito contato. Então eu faço Aham, isso, eu pego um maduro e um verde. maduro, Ah, eu utilizo um exato. maduro nessa Ó, semana e um verde na próxima semana. Fica uma super ótima prático. dica. Exatamente. Essa dica aí ela é muito boa. E quando a gente coloca o que sai primeiro, a gente come, né? Se Isso. fica muito escondido, a gente não come. Então a Está- ideia é, E a gente sim, desperdiça ex- dinheiro. sim, eu gosto muito de enfatizar isso, que não Uhum, seria só desperdício de dinheiro, mas é desperdício de comida também. de É comida. E tem tanto triste, passando é fome nesse triste, momento exatamente. Eu fico complicado. triste quando eu faço a organização, é sacos de coisas congeladas, vencida, alimentos que estavam há séculos dentro da despensa vencido. E às Uhum, vezes a pessoa compra e põe na frente, por não haver essa categorização de deixar junto as coisas iguais, então compra, põe na frente porque está tudo misturado e o mesmo produto está lá atrás vencendo. Então tem que haver também essa conscientização, né, de uhum, diminuir o desperdício. Então, por isso eu sempre gosto de colocar como dica: verdade. faça semanal, quinzenal, compre o essencial, sabe? Faça cardápio, né? Pense o que, que eu vou comer essa semana. Né? Faz aquele cardápio, não precisa. Quando a gente fala cardápio, tem pessoas que imaginam que é coisas elaboradas. Às vezes não, é uma coisa simples. Então, você fala, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso. Você monta o seu cardápio, vai ao mercado e compre os ingredientes para fazer essa semana ou esses 15 dias e só volte a comprar novamente depois que esses alimentos já tiverem sido Acabar. usados. Isso. Exatamente. Isso que eu Então, trabalho com as pacientes. É exatamente isso. Esse cardápio que você está falando é um planejamento semanal que eu faço com elas de cardápio mesmo, exato, né? E aí sim. a gente tem a lista de compras, né, para auxiliar. Eu até sugeri no mercado a cada 15 dias, não em toda semana, porque a gente tinha esse hábito de comprar frutas, verduras e legumes toda semana. E aí surgiu algumas dicas para melhorar aí essa questão do desperdício, né? Exato, E exato. alimentos vencendo na despensa, porque a gente acaba não tendo controle quando está Se a gente, desorganizado. se a gente for colocar no papel, escrever cada produto que você jogou fora e o Hum, valor, faz uma continha básica aí ao longo de um ano. muita. Quanto dinheiro foi para o lixo, foi para o ralo? Simplesmente porque você não é organizado, porque você não se atentou a esse detalhe. E é, assim, absurda a quantidade de comida que vai. Eu nunca fiz uma organização que eu não tirei sacos de alimento vencido, tanto na despensa quanto na geladeira. Então, se você tem um cardápio e você Uhum. faz para aquela semana a comida daquela semana, então você vai consumir a comida que está ali. E se você não tem cardápio, vai ficando um potinho esquecido ali no canto. Você esqueceu o que tem dentro. Aí você Verdade. fez outra coisa, vai ficando. Aí quando você Exatamente. resolve ter curiosidade de saber o que tinha dentro daquele potinho, já estragou, né? Sim. Então esse é o bacana da organização. Ela traz qualidade de vida, ela te traz valor de vida, né? Você Uhum. passa a valorizar cada detalhe da sua vida. E isso vai trazendo felicidade, né? Sim. E fora que você emagrece, né? Ai, com certeza. Essa é a melhor parte. Depois de Você todos, emagrece. né, depois de todos os obstáculos, todas as mudanças que tem que passar, a transformação, você emagrece. Aí Maravilhoso. você olha no espelho e fala assim, eu consegui. Ou Uhum. seja, é uma junção de vários esforços, né? Então Exatamente. não tem como ser um passo de mágica. É, isso Não, mesmo. não existe, não existe. Não Não, existe a não. pílula Tem que mágica, né? passar Tome por. essa pílula que você vai ser organizado. Tome a pílula que você vai emagrecer. Não, é um sacrifício.
É verdade. É um sacrifício, a gente Não é tem fácil, que mas é possível. ter Basta propósito, né? acreditar e correr atrás, né? Acho isso Sim, com muito importante. certeza. Então, acho que é isso, né? A gente deu várias dicas aqui. É, Quero agradecer a participação de todas as meninas que ficaram aqui com a gente. A participação tem da Rose foi perguntas? muito importante. Eu não consegui Eu queria acompanhar se teve falar, pergunta. se alguém tiver pergunta, pode mandar. E eu gostaria de falar que depois que terminar a nossa live, tem uma frase, né, sobre organização, enfim. E aí eu quero que as meninas vão lá e comentem o que foi útil, né? Qual dica ela vai colocar em prática, o que mais ajudou. Isso é muito importante também. Sim. Última dica: Pode falar. coloque potes transparentes. Hum, Use potes transparentes. Isso muito bom. facilita você visualizar o que tem dentro. Quanto mais escuro a gente vai esquecendo, vai deixando lá. Às vezes você compra algo que já tem ali dentro, e porque Uhum. você não consegue visualizar, às vezes naquela correria, isso aí impede também a organização da geladeira. Tá Então, tá certo? ótimo. Meninas, se fez sentido para vocês, manda coraçãozinho aqui pra gente. Fiquei muito feliz com essa live, ajudou, esclareceu muitas coisas, né? Pra gente conseguir aí colocar algumas ferramentas que a gente tem na mão em prática para a gente conseguir atingir o objetivo que é o emagrecimento, a saúde, enfim. Então, obrigada, Com Rose. Foi um certeza. prazer falar com você, viu? Obrigada, foi um prazer participar. Um Obrigada. Amanhã tem beijão, Nutriflix. Até mais, meninas. Tchau, tchau. tchau, fique com Deus. Fica com Deus.